Ela entrou naquele palácio sabendo que era a piada da família. As irmãs perfeitas iam brilhar. E ela? Ela estava ali só para servir de contraste. Mas quando o sheik mais poderoso dos Emirados olhou para ela, tudo mudou. E o que ele disse na frente de todos deixou a família em choque total. Layla cresceu ouvindo que não era suficiente. Não era suficientemente bonita, não era suficientemente graciosa, não era suficientemente nada. Enquanto as irmãs gêmeas, Soraya e Amira, desfilavam pelos salões da mansão Al-Mansur como duas joias idênticas e reluzentes. Ela sempre foi a sombra, a filha que ninguém mencionava nas conversas de família, a decepção silenciosa que a mãe carregava com um sorriso forçado em público e olhares gelados em casa. A verdade é que Layla nunca entendeu exatamente o que tinha de errado com ela. Não era feia, não era desleixada, apenas diferente. Tinha traços mais suaves, jeito mais reservado, preferências que não combinavam com o padrão de beleza que a sociedade de Dubai valorizava. Enquanto Soraya e Amira investiam fortunas em salões de beleza e festas intermináveis, Layla passava tardes inteiras na biblioteca lendo sobre astronomia, devorando poesia persa antiga, aprendendo sobre história das civilizações. Mas isso não importava. Naquela casa, cultura não pagava contas. Beleza sim. Fátima, a matriarca da família, nunca escondeu a frustração. Desde pequena, Layla sentia o peso daqueles olhares de desaprovação. Lembrava de uma vez, ainda criança, quando ouviu a mãe conversando com uma amiga na sala de estar. Fátima suspirou fundo e disse com voz cansada que parecia carregar o peso do mundo. Duas filhas perfeitas e uma que me tira o sono. Não sei o que fiz para merecer essa aprovação. As palavras entraram no peito de Layla como estilhaços de vidro. Ela tinha apenas 8 anos na época, mas nunca esqueceu. Algumas feridas não cicatrizam, apenas aprendem a conviver com a dor. O pai, Khalil Al-Mansur, era diferente. Homem de negócios respeitado. Construiu um império no setor imobiliário de Dubai. Tinha o coração macio quando se tratava de Layla. Tentava compensar a frieza da esposa com pequenos gestos de carinho. Levava livros raros que sabia que ela ia adorar. Sentava com ela no terraço para observar as estrelas. Ouvia com atenção genuína quando ela falava sobre as constelações. Mas mesmo o amor dele tinha limites. Khalil era dominado pela esposa, incapaz de confrontar Fátima quando ela humilhava a filha na frente de visitas ou a excluía de eventos importantes da família. Ele amava Layla, mas esse amor era fraco demais para protegê-la de verdade. Soraya e Amira, as gêmeas de beleza impressionante e ego ainda maior, tratavam Layla como mobília. Não eram exatamente cruéis, mas a indiferença delas doía mais que qualquer insulto direto. Simplesmente não a consideravam relevante. Nas festas, apresentavam amigas e conhecidos umas às outras, mas pulavam Layla como se ela fosse invisível. Nos jantares de família, conversavam entre si sobre pretendentes ricos, viagens para Paris e Milão, bolsas de grife que custavam mais que o salário anual de uma família inteira. Layla sentava ali, comendo em silêncio, existindo, mas não participando. Era como viver numa casa cheia de gente e ainda assim estar completamente sozinha. As coisas mudaram numa tarde de calor sufocante típico de Dubai, quando o ar-condicionado lutava contra o sol implacável lá fora. Fátima estava no escritório particular dela quando recebeu uma ligação que fez os olhos brilharem de uma forma que Layla nunca tinha visto antes. Era ambição pura, ganância vestida de oportunidade. Do outro lado da linha estava um representante do Palácio Real. O sheik Rashid bin Khalifa, um dos homens mais poderosos e cobiçados de todos os Emirados Árabes, estava procurando esposa. E por algum motivo que ninguém entendia direito. Ele tinha expressado interesse em conhecer as filhas da família Al-Mansur. A notícia explodiu dentro da mansão como dinamite emocional. Soraya largou a taça de chá que estava segurando e começou a gritar de empolgação. Amira correu para o quarto para já começar a planejar o visual perfeito. Fátima estava radiante, calculando mentalmente o prestígio social que viria com uma das filhas casada com a realeza. Khalil observava tudo com uma expressão preocupada que ninguém mais notou.
Laila estava sentada no canto da sala, folheando um livro de poemas, quando a mãe finalmente reparou nela. O olhar de Fátima mudou. Ficou pensativo. Calculista. Perigoso. Nos dias seguintes, a casa virou um caos organizado de preparativos. Estilistas eram chamados a qualquer hora do dia. Maquiadores montavam acampamento no quarto das gêmeas. Personal trainers davam instruções sobre postura e etiqueta real. Soraya e Amira estavam numa guerra não declarada entre si, cada uma tentando superar a outra. Discutiam sobre qual delas o sheik ia preferir. Faziam comentários passivo-agressivos sobre pequenos defeitos uma da outra. Sorriam com veneno nos olhos. Era fascinante e assustador ao mesmo tempo. Duas irmãs que sempre foram aliadas agora se tornavam rivais ferozes por causa de um homem que nenhuma delas tinha sequer conhecido ainda. Laila não esperava ser incluída em nada disso. Estava acostumada a ser deixada de lado. Mas numa noite, 2 dias antes da visita ao palácio, ela passou pelo corredor e ouviu a voz da mãe vindo do quarto principal. Fátima estava ao telefone com alguém, e o tom era de pura estratégia. Laila parou. Sabia que não devia escutar, mas algo aprendeu ali. As palavras que ouviu destroçaram o que ainda restava de esperança dentro dela. Sim, vou levar as 3 filhas como o sheik pediu. Soraya e Amira vão estar impecáveis, é claro. Já a Laila... Fátima deu uma risada baixa que soou como vidro quebrando. Bem, ela vai servir de contraste. Sabe como é? Quando você coloca algo comum ao lado de algo extraordinário, o extraordinário brilha ainda mais. É uma jogada inteligente, na verdade. Leila vai fazer minhas outras filhas parecerem ainda mais deslumbrantes. Leila sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. O corredor girou. A respiração ficou difícil. Ela não era apenas a filha esquecida. Era a piada, a ferramenta, o sacrifício planejado para fazer as outras brilharem. A mãe não a levava porque tinha algum resquício de amor ou justiça. Levava porque Laila era útil como contraste, como sombra que faz a luz parecer mais intensa. Ela voltou para o quarto cambaleando, sentou na beirada da cama e chorou em silêncio. Não era choro dramático. Era aquele tipo de choro que vem de um lugar profundo demais para fazer barulho. O tipo que dói nos ossos. Pela primeira vez na vida, Laila entendeu com clareza absoluta. Ela nunca ia ser amada por aquela família. Não importava o que fizesse, o que conquistasse, o que se tornasse. Para eles, ela sempre seria a decepção que serviu de escada para as outras subirem. Mas ali, naquele momento de dor insuportável, algo mudou dentro de Laila. Uma faísca pequena se acendeu no meio da escuridão. Não era raiva, não era vingança, era dignidade. Se a mãe queria usá-la como contraste, que usasse. Mas Laila não ia entrar naquele palácio com a cabeça baixa. Não ia se curvar. Não ia dar a eles a satisfação de vê-la destruída. Ia manter a postura, manter a elegância que carregava naturalmente e mostrar que valor não se mede por padrões superficiais. Na manhã da visita ao palácio, Laila se vestiu com simplicidade. Nada de exageros, nada de tentar competir com as irmãs. Apenas ela mesma. Soraya e Amira estavam montadas para a guerra. Cada detalhe meticulosamente planejado para impressionar. Fátima revisou as 3 filhas antes de saírem. Olhou para as gêmeas com orgulho e aprovação. Olhou para Laila com indiferença. Khalil apareceu na porta, olhou para a filha mais nova com tristeza nos olhos, mas não disse nada. Nunca dizia. O carro levou as 4 mulheres pelo deserto em direção ao palácio. Soraya e Amira não paravam de falar, nervosas e empolgadas. Fátima dava instruções de última hora. Laila olhava pela janela, vendo as dunas passarem, sentindo o peso do que estava por vir. Não tinha ilusões. Sabia exatamente qual era o papel dela naquela história. Mas uma coisa a mãe não sabia. Laila tinha aprendido a sobreviver sendo subestimada. E às vezes, ser subestimada é a maior vantagem que alguém pode ter. O palácio surgiu no horizonte como uma miragem dourada. E Laila respirou fundo, ajeitou os ombros e se preparou para entrar na armadilha que a própria família montou. Mas o destino, aquele velho e imprevisível destino, tinha outros planos.
Planos que ninguém ali podia imaginar. O palácio do Sheikh Rashid bin Khalifa não era apenas luxuoso. Era uma declaração de poder que tirava o fôlego de qualquer um que cruzasse os portões. O palácio era imponente, mas o brilho do lugar empalidecia diante da presença de Layla. Colunas gigantescas sustentavam tetos pintados à mão com cenas da história árabe. E o ar tinha aquele cheiro característico de incenso caro, misturado com rosas frescas trazidas diariamente de jardins privativos. Até Soraya e Amira, acostumadas com luxo, ficaram impressionadas. Os olhos das duas brilhavam com aquela ambição desesperada de quem via ali, não apenas um homem, mas um estilo de vida que superava qualquer fantasia. Fatima estava radiante, cumprimentando cada funcionário do palácio com aquela simpatia falsa que ela dominava como arte. Layla caminhava alguns passos atrás, observando tudo com um misto de curiosidade e resignação. Sabia que estava ali como peça descartável no tabuleiro de xadrez da mãe, mas havia algo naquele lugar que a intrigava. Não era o luxo, era a energia. Havia bibliotecas imensas nas paredes, mapas antigos emoldurados, instrumentos astronômicos de bronze posicionados estrategicamente perto das janelas. Quem quer que fosse o dono daquele palácio, não era apenas rico, era culto. E isso despertou algo em Layla que ela não esperava sentir: esperança. Um assistente real os conduziu até um salão privado onde o encontro aconteceria. A sala era menor que o esperado, mais íntima. Sofás baixos de veludo circundavam uma mesa central onde chás aromáticos fumegavam em bules de prata. Tudo tinha sido pensado para criar uma atmosfera de conforto, mas a tensão no ar era palpável. Soraya e Amira trocavam olhares competitivos, cada uma ajeitando o cabelo, verificando a maquiagem, ensaiando mentalmente as primeiras palavras que diriam. Fatima dava instruções sussurradas de última hora. Layla simplesmente sentou e esperou. A porta se abriu e ele entrou. Sheikh Rashid bin Khalifa tinha aquela presença que não precisava de apresentação. Alto, postura impecável, movimentos calculados de quem cresceu sabendo que cada gesto seria observado e analisado. Vestia trajes tradicionais que combinavam elegância e autoridade. Mas o que chamava a atenção mesmo eram os olhos. Olhos inteligentes, cansados, que pareciam ter visto demais da vida apesar da idade relativamente jovem. Havia algo ali que Layla reconheceu imediatamente: solidão. Aquele homem poderoso estava tão sozinho quanto ela. Rashid cumprimentou Fátima com educação protocolar, acenou brevemente para as 3 filhas e sentou na poltrona principal. Um assistente sussurrou algo no ouvido dele, provavelmente repassando informações básicas sobre cada uma. Ele assentiu, bebeu um gole de chá e disse com voz firme que não deixava espaço para questionamentos. Gostaria de conversar individualmente com cada uma das suas filhas, começando pela mais velha. Soraya praticamente pulou do sofá. Era a mais velha por exatos 12 minutos em relação a Amira, e nunca deixava ninguém esquecer disso. Ela seguiu Rashid para uma área reservada do salão, separada por biombos decorativos, que permitiam privacidade, mas não isolamento total. Fatima ficou ansiosa, tentando ouvir fragmentos da conversa. Amira roía as unhas nervosamente. Layla continuou quieta, observando os mapas antigos na parede. A conversa entre Rashid e Soraya durou 20 minutos. Quando voltaram, Soraya estava sorrindo daquele jeito confiante de quem acha que conquistou o mundo. Sentou ao lado da mãe e sussurrou animada. Ele adorou. Conversamos sobre viagens internacionais, sobre as melhores joalherias de Paris, sobre eventos beneficentes que frequento. Ele estava completamente interessado. Fátima sorriu satisfeita. Amira ficou pálida de inveja. Amira foi a segunda. Entrou determinada a superar a irmã. Dessa vez, a conversa durou apenas 15 minutos. Quando voltou, o sorriso dela era forçado. Tentou disfarçar, mas Layla percebeu. Alguma coisa não tinha saído como planejado. Amira sentou em silêncio, sem comentar nada. Soraya aproveitou para cutucar. E aí? Como foi? Amira respondeu seca. Foi bom, mas o tom dizia o contrário. Então chegou a vez de Layla.
Fátima nem disfarçou o desdém. Fez um gesto impaciente com a mão, como quem manda alguém cumprir uma formalidade chata. Layla se levantou, respirou fundo e caminhou até onde Rashid estava sentado. Ele levantou os olhos e pela primeira vez realmente olhou para ela. Não foi aquele olhar superficial que tinha dado às outras. Foi um olhar que penetrava, que investigava, que procurava algo além da superfície. Sentaram um de frente para o outro. O silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Então, Rashid quebrou o gelo de uma forma completamente inesperada. Não perguntou sobre família, sobre hobbies sofisticados, sobre viagens internacionais. Apontou para um livro antigo que estava sobre a mesa lateral. Você sabe o que é isso? Layla olhou. Era um exemplar raro de poesias de Rumi, em persa original. Seu coração disparou. Sim, é Masnavi, a obra mais profunda sobre espiritualidade sufi que já foi escrita. Os olhos de Rashid brilharam. Você lê persa? A voz dele tinha mudado. Não era mais protocolar. Era genuinamente interessada. Layla assentiu. Meu pai me ensinou. Ele achava importante que eu conhecesse as raízes da nossa cultura, não apenas a versão moderna. Rashid se inclinou para a frente. Qual seu verso favorito? Layla não hesitou. Citou de memória, em persa. Depois traduziu. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Silêncio. Rashid a observava com uma intensidade que fazia Layla sentir borboletas no estômago. Então ele sorriu. Não foi sorriso educado. Foi sorriso real, daqueles que alcançam os olhos. Há quanto tempo procuro alguém que entenda isso? A voz dele saiu quase como sussurro. Layla sentiu algo mudando no ar. Algo que ela não conseguia nomear, mas que era impossível ignorar. A conversa fluiu de forma natural que assustava. Rashid perguntou sobre os livros que ela lia, sobre o que pensava das estrelas, sobre filosofia antiga, sobre o significado da vida além das aparências. Layla respondia com uma paixão que nunca tinha tido chance de expressar antes. Pela primeira vez na vida. Alguém realmente queria ouvir o que ela tinha a dizer. Não estava fingindo interesse. Não estava cumprindo o protocolo. Estava genuinamente fascinado. 30 minutos se passaram. Depois, 40, 50. Do outro lado do biombo, Fátima começou a ficar impaciente. Soraya e Amira trocavam olhares confusos. Por que a conversa com Layla estava durando tanto mais que as delas? Fátima pigarreou alto, tentando interromper sutilmente. Rashid ignorou completamente. Finalmente, depois de quase 1 hora, eles voltaram para o salão principal. Layla estava diferente. Tinha um leve rubor nas bochechas. Os olhos brilhavam de uma forma nova. Soraya percebeu e franziu a testa. Amira mordeu o lábio. Fátima estava visivelmente irritada. Rashid, por outro lado, estava com uma expressão serena, tranquila, como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. Ele se posicionou no centro do salão, olhou para as 3 irmãs, e então fez algo que ninguém esperava. Virou diretamente para Fátima e disse com voz firme e absoluta: Tomei minha decisão. Fátima se animou, já imaginando qual das gêmeas ele escolheria. Soraya endireitou a postura, confiante. Amira segurou a respiração. Rashid olhou para Layla, apenas para ela. Escolho Layla Al-Mansur como minha futura esposa. O mundo parou. Literalmente parou. Soraya ficou de boca aberta, congelada em choque. Amira deixou a xícara de chá cair, que se espatifou no chão de mármore. Fátima levantou tão rápido que quase tropeçou. O quê? A voz dela saiu estridente, quase histérica. Isso deve ser algum engano. O senhor não pode estar falando sério. Rashid manteve a expressão calma, mas havia aço na voz. Nunca falo nada que não seja sério. Layla é exatamente o que procurava. Inteligente, culta, genuína. Ela enxerga além das aparências. Conversar com ela me mostrou algo que as outras não conseguiram. Essência verdadeira. Soraya explodiu. Isso é ridículo! Ela não tem metade do nosso charme, da nossa beleza, da nossa educação social. Rashid a cortou com um olhar gelado. Ela tem algo infinitamente mais valioso. Tem alma. E isso, senhora, não se compra em salão de beleza.
Fátima estava vermelha de raiva e humilhação. Sheikh Rashid, com todo respeito, acho que o senhor precisa reconsiderar. Layla Não conseguiu terminar a frase. Porque admitir em voz alta o que sempre pensou da filha seria expor a própria crueldade. Rashid levantou a mão, interrompendo. Minha decisão é final. Se a senhora e suas filhas não conseguem enxergar o valor de Layla, o problema não é dela, é de vocês. Layla estava paralisada. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de pegadinha cruel. Mas Rashid se aproximou dela, olhou nos olhos com uma sinceridade que cortava qualquer dúvida. Layla, eu sei que isso é inesperado, mas gostaria muito que considerasse minha proposta. Não estou pedindo uma resposta agora. Apenas peço que pense com calma. Ela assentiu, incapaz de falar. Fátima puxou as 3 filhas, praticamente arrastando todas para fora do palácio. A viagem de volta foi um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelos soluços furiosos de Soraya. Leila olhava pela janela, sentindo que o mundo tinha virado de cabeça para baixo, e pela primeira vez na vida. Não sabia se estava caindo ou finalmente aprendendo a voar. A mansão Al-Mansur estava em guerra silenciosa. Soraya trancou-se no quarto e recusou sair por 2 dias inteiros. Amira chorava em intervalos imprevisíveis, alternando entre raiva e autopiedade. Fátima não conseguia olhar para Layla sem que os olhos brilhassem com um ódio tão puro que chegava a ser assustador. A mãe não gritava, não explodia, fazia algo pior, ignorava. Tratava a filha como se ela tivesse deixado de existir. Passava por Layla nos corredores como se atravessasse uma sombra. E de alguma forma, aquele silêncio machucava mais que qualquer insulto. Khalil tentava mediar a situação com a delicadeza de quem desarmava uma bomba prestes a explodir. Puxava a esposa para conversas privadas que sempre terminavam com Fátima saindo batendo a porta. Tentava acalmar as gêmeas com palavras vazias que não convenciam ninguém. E quando olhava para Layla, havia nos olhos dele algo entre orgulho e medo. Orgulho porque finalmente alguém tinha visto o valor da filha. Medo porque sabia que aquela família não ia deixar barato. Layla estava num estado de choque permanente. Ficava horas sentada no quarto tentando processar o que tinha acontecido. Rashid a tinha escolhido. O homem mais poderoso dos Emirados, que poderia ter qualquer mulher do mundo. Tinha olhado para ela e visto algo que a própria família nunca enxergou. Mas junto com a alegria vinha o terror. E se fosse mentira? E se fosse algum tipo de teste cruel? E se ele acordasse e percebesse o erro? No 3º dia após a visita ao palácio, uma carta chegou. Não foi entregue por mensageiro comum. Foi trazida por um comitiva oficial do Palácio Real, com carros de luxo. Guarda de segurança e protocolo que parou o quarteirão inteiro. Os vizinhos saíram nas varandas para observar. Fátima atendeu a porta com um misto de humilhação e curiosidade. O envelope lacrado com o selo real foi entregue diretamente a ela, junto com um recado formal. O Sheikh Rashid bin Khalifa solicita audiência privada com a senhorita Layla Al-Mansur, amanhã às 15h no palácio. Fátima olhou para a carta como se fosse uma sentença de condenação. Layla estava no topo da escada, observando tudo. Quando os olhos das duas se encontraram, algo passou entre mãe e filha que nunca tinha passado antes. Não era amor, não era compreensão, era reconhecimento. Fátima finalmente entendia que tinha perdido o controle. Layla não era mais a filha invisível. Era a futura esposa do Sheikh. E isso mudava absolutamente tudo. Na manhã seguinte, Layla acordou com o estômago embrulhado. Passou horas na frente do espelho tentando decidir o que vestir. Nada parecia certo. Tudo parecia forçado. No final, escolheu algo simples e elegante, lembrando das palavras que Rashid tinha dito. Você enxerga além das aparências. Se ele valorizava a essência, então era isso que ela ia oferecer. Nada de máscaras, nada de fingimento. Apenas Layla. O carro do palácio chegou pontualmente. Khalil insistiu em acompanhá-la até a porta e, pela primeira vez em anos, abraçou a filha com força. Seja você mesma, ele sussurrou.
É tudo o que você precisa ser. Layla assentiu, incapaz de falar com o nó que se formou na garganta. Entrou no carro e observou a mansão desaparecer pela janela. Não sabia ainda, mas aquela era a última vez que sairia daquela casa como a filha rejeitada. Quando voltasse, seria outra pessoa. Rashid a esperava não no salão formal, mas num jardim interno do palácio que poucos conheciam. Era um refúgio particular dele, cercado de jasmins e rosas que perfumavam o ar de forma quase intoxicante. Havia uma pequena fonte no centro e bancos de pedra estrategicamente posicionados para capturar a sombra das palmeiras. Ele estava sentado, sem os trajes formais, vestido de forma mais simples, quando Layla entrou escoltada por uma assistente. Rashid levantou e sorriu, mas havia algo diferente no sorriso. Havia nervosismo, e ver aquele homem poderoso nervoso a deixou estranhamente mais calma. "Obrigado por vir", ele disse, indicando o banco ao lado. Layla sentou, mantendo uma distância respeitosa. Rashid respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. "Preciso te contar algo. Algo que poucas pessoas sabem. Algo que vai te ajudar a entender por que te escolhi." O coração de Layla disparou. Aqui estava. A verdade. O motivo real. A parte que ia fazer tudo fazer sentido. Ou desmoronar completamente. Rashid olhou para o horizonte, como se buscasse coragem nas nuvens. "Eu também fui a escolha errada da minha família." Layla piscou confusa. Rashid continuou, a voz saindo mais baixa, carregada de uma dor antiga que ele carregava nas costas. "Nasci como o terceiro filho. Meus irmãos mais velhos eram tudo que meu pai sonhava. Fortes, altos, carismáticos, feitos para liderar. Eu era diferente, mais quieto, mais introspectivo. Preferia livros a cavalos, astronomia a negócios. Meu pai me via como fraqueza, como falha genética que manchava a linhagem." Layla sentiu algo apertar no peito. Conhecia aquele tipo de dor. Era a mesma que ela carregava. Rashid virou para olhá-la diretamente. "Quando eu tinha 17 anos, meus irmãos partiram. Acidente de helicóptero voltando de uma viagem de negócios. Meu pai estava com eles. Sobreviveram apenas eu e minha mãe. E de repente, o filho que ninguém queria virou o herdeiro de tudo." "Sinto muito", Layla sussurrou, genuinamente tocada. Rashid balançou a cabeça. "Não estou buscando pena. Estou te explicando. Assumi responsabilidades que nunca quis. Virei o homem que todos esperavam que eu fosse. Forte, decisivo, implacável. Mas por dentro, continuei sendo aquele garoto que só queria olhar as estrelas e ler poesia." Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas que se recusavam a cair. "Por anos, mulheres se aproximaram de mim. Lindas, sofisticadas, perfeitas, mas todas viam apenas o sheik, o poder, a riqueza. Ninguém via o homem. Ninguém queria conhecer quem eu realmente era por dentro." Layla entendeu. Finalmente entendeu tudo. Rashid continuou, agora olhando diretamente nos olhos dela, com uma intensidade que tirava o fôlego. "Quando você entrou naquele salão, vi algo que reconheci instantaneamente. Vi alguém que também tinha sido invisível a vida inteira. Alguém que entendia o que era ser julgado por padrões superficiais. E quando conversamos, quando você citou Rumi de memória, quando seus olhos brilharam falando de estrelas, eu soube. Você era a pessoa que eu procurei a vida inteira." O silêncio que caiu foi denso de significado. Layla sentiu lágrimas escorrerem sem permissão. Não eram lágrimas de tristeza, eram de reconhecimento, de encontrar alguém que finalmente entendia. Rashid estendeu a mão hesitante, e quando Layla colocou a dela, foi como se duas peças perdidas finalmente se encaixassem. "Mas preciso ser honesto sobre outra coisa", Rashid disse, a voz ficando tensa. "Há complicações, coisas que você precisa saber antes de decidir se realmente quer isso." Layla sentiu o estômago apertar. Aqui estava a reviravolta, a parte que ia mudar tudo. "Que complicações?" Rashid soltou a mão dela e levantou, começando a andar em círculos nervosos. "Houve um acordo, há muitos anos, quando meus irmãos ainda viviam.
As famílias combinaram que eu me casaria com minha prima Zahra quando chegasse a hora. Nunca levei aquilo a sério porque sempre achei que meus irmãos assumiriam a liderança. Mas quando eles partiram, ele parou. Engoliu seco. O acordo voltou à tona. Zahra esperou. Por anos ela esperou. Layla sentiu o mundo tremer sob os pés. E ela sabe que você me escolheu? Rashid assentiu pesadamente. Sabe? E não está aceitando bem. Ela tem poder, Layla. Família influente, conexões políticas. Vai tentar anular nosso compromisso. Vai tentar te destruir. O medo gelou as veias de Layla. Não bastava ter a própria família contra ela. Agora tinha uma rival poderosa querendo sua cabeça. Rashid se ajoelhou na frente dela, pegando as duas mãos. Por isso preciso que você entenda o que está escolhendo. Não vai ser fácil. Vai ser guerra. E você tem todo o direito de recusar. Não vou te culpar. Não vou te julgar. Você pode ir embora agora. E vou entender. Layla olhou para aquele homem poderoso ajoelhado na frente dela. Vulnerável, honesto, real. Pensou em tudo que tinha passado. Em todas as vezes que foi invisível. Em todas as vezes que não foi suficiente. E então pensou em como tinha se sentido quando Rashid realmente a viu. Realmente a ouviu. Realmente a valorizou. Não vou embora, ela disse. A voz saindo firme de uma forma que surpreendeu até ela mesma. Rashid arregalou os olhos. Você tem certeza? Layla apertou as mãos dele. Passei a vida inteira sendo a escolha errada. Sendo o contraste. Sendo a sombra. Mas você me viu como luz. E não vou desistir da primeira pessoa que realmente me enxergou só porque vai ser difícil. Já enfrentei coisa pior. Já sobrevivi a minha própria família me destruindo por dentro. Uma prima raivosa não vai me assustar. Rashid soltou uma risada molhada de alívio e admiração. Você é muito mais corajosa do que imagina. Layla sorriu através das lágrimas. Aprendi com meu pai. Coragem não é ausência de medo. É seguir em frente apesar dele. Rashid levantou e a puxou para um abraço. Foi o primeiro abraço real que Layla recebeu em anos. Um abraço que não pedia nada em troca. Que não tinha segundas intenções. Que apenas dizia, você importa. Eles ficaram ali, no jardim secreto, enquanto o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa. E Layla soube, com uma certeza que vinha de um lugar profundo demais para questionar, que tinha feito a escolha certa. A tempestade estava vindo, mas pela primeira vez na vida, ela não estaria enfrentando sozinha. A notícia do casamento explodiu como bomba atômica nas redes sociais dos Emirados. Em menos de 24 horas, o nome de Layla Al-Mansur estava em todos os portais de notícia, blogs de fofoca e grupos de discussão. As fotos dela começaram a circular, comparadas lado a lado com imagens das irmãs. Os comentários eram cruéis, dissecando cada detalhe da aparência dela, questionando a sanidade do sheik, criando teorias conspiratórias sobre acordos secretos e manipulações políticas. Layla tentou não ler, mas era impossível ignorar completamente. A pressão social era uma onda gigante prestes a engoli-la. Soraya e Amira não perderam tempo. Começaram a espalhar rumores venenosos disfarçados de preocupação fraternal. Estamos muito preocupadas com nossa irmã, Soraya disse em entrevista para um site de celebridades. Olhos brilhando de falsidade. Temos medo que ela esteja sendo usada. O sheik é conhecido por ser excêntrico. Talvez isso seja apenas uma fase dele. Amira complementou em outro veículo. Layla sempre foi muito ingênua. Esperamos que não se machuque quando a verdade aparecer. As palavras eram cuidadosamente escolhidas para parecerem proteção. Mas o veneno estava nas entrelinhas. Fátima assumiu papel diferente. Parou de ignorar Layla e começou a fase 2 do plano. Controle. Apareceu no quarto da filha com uma lista de exigências para o casamento. Já que insiste nessa loucura, pelo menos vamos fazer direito. Contratei os melhores estilistas, maquiadores, personal trainers. Você vai precisar perder alguns quilos, é claro. E aquele cabelo precisa de tratamento urgente. Temos 3 semanas até a cerimônia. Não é muito tempo, mas podemos fazer milagres. Layla olhou para a mãe com uma mistura de raiva e pena. Não vou mudar nada. Rashid me escolheu como sou. Fátima riu.
mas era risada amarga. Ingênua. Homens dizem isso no começo, mas quando virem você ao lado das outras mulheres da alta sociedade, vão querer que você esteja à altura. Estou tentando te proteger da humilhação. Khalil apareceu depois que Fatima saiu. Fechou a porta com cuidado e sentou na beirada da cama. Havia lágrimas nos olhos dele. Layla, preciso pedir desculpas. A voz saiu embargada. Falhei como pai. Durante anos deixei sua mãe te tratar como se você não importasse. Fui covarde. Mas quero que saiba uma coisa. Ele pegou a mão da filha. Apertou com força. Sua mãe está errada. Sempre esteve. Você é perfeita exatamente como é. E se o Sheikh Rashid consegue enxergar isso, então ele é homem mais sábio que eu. Foi o momento mais honesto que pai e filha tiveram em anos. Layla abraçou Khalil e chorou no ombro dele como não fazia desde criança. Os preparativos do casamento viraram circo midiático. Cada detalhe era especulado, fotografado, comentado. O palácio tentou manter privacidade, mas era impossível conter a curiosidade pública. Afinal, não era todo dia que um sheik renunciava a um acordo familiar antigo para casar com a filha menos favorecida de uma família tradicional. A história tinha todos os elementos de conto de fadas moderno, ou de tragédia anunciada, dependendo de quem contava. 3 dias antes da cerimônia, Layla recebeu visita inesperada. Uma mulher elegante, lindíssima, entrou na sala de estar da mansão Al-Mansur como se fosse dona do lugar. Usava roupas caríssimas, joias que valiam fortunas, e tinha aquele ar de quem nasceu sabendo que o mundo se curvaria aos seus pés. Fatima ficou visivelmente nervosa. Layla não precisou perguntar quem era. Já sabia. Zahra. Você deve ser a famosa Layla. Zahra disse, voz doce como mel envenenado. Preciso admitir, você é ainda mais comum do que imaginei pelas fotos. Sentou sem ser convidada, cruzou as pernas com elegância estudada. Vim aqui não para causar problemas, mas para ter uma conversa honesta de mulher para mulher. Layla manteve a postura ereta, recusando-se a demonstrar intimidação. Que tipo de conversa? Zahra sorriu, mas não alcançou os olhos. Você sabe que Rashid e eu temos história. Certo, não apenas acordo familiar. História real. Nós crescemos juntos. Eu conheço cada parte dele. Cada preferência, cada medo, cada segredo que ele nunca contou para ninguém. Fez pausa dramática, deixando as palavras afundarem. Você realmente acha que algumas conversas sobre estrelas e poesia vão substituir anos de conexão? Layla sentiu a dúvida começar a roer por dentro, mas lutou contra ela. Se vocês tinham conexão tão forte, por que ele me escolheu? Zahra riu, som cristalino e cruel. Porque você é segura. Você não vai desafiá-lo, não vai exigir nada, não vai competir com o poder dele. Sou forte demais, independente demais. Assustei ele. Você é confortável, mas conforto não sustenta casamento, querida. Em alguns meses, quando a novidade passar, ele vai se lembrar do que realmente quer. As palavras acertaram onde deviam doer. Layla sempre teve medo de não ser suficiente. Zahra estava cutucando exatamente nessa ferida. Vim fazer uma proposta. Zahra continuou, tirando um envelope da bolsa. Dentro tem um cheque, valor suficiente para você recomeçar vida em qualquer lugar do mundo. Longe daqui, longe dessa confusão. Tudo o que precisa fazer é desaparecer antes do casamento. Diga que percebeu que não estava pronta, que não aguenta pressão. Ninguém vai te julgar. Todos já estão esperando que você desista mesmo. Layla olhou para o envelope. Por um segundo, apenas um segundo minúsculo, considerou. Seria tão fácil pegar aquele dinheiro e sumir. Evitar toda a dor que estava por vir. Evitar a guerra. Evitar o risco de ser humilhada publicamente quando Rashid percebesse que cometeu erro. Mas então lembrou. Lembrou do jeito que ele olhou para ela. Do jeito que segurou a mão dela no jardim. Das lágrimas nos olhos dele quando contou sobre os irmãos. Aquilo não era mentira. Não podia ser. Pode guardar seu dinheiro. Layla disse, voz saindo mais firme que esperava. Não estou à venda. Zahra inclinou a cabeça, estudando-a como quem avalia inseto interessante. Admirável. Ingênuo, mas admirável.
Então vamos fazer diferente. Levantou, alisou a saia. Não vou tentar te comprar, vou simplesmente esperar. Porque sei que em algum momento você mesma vai perceber que não pertence a esse mundo. E quando perceber, quando a realidade te esmagar, vou estar esperando para pegar os cacos do shake que você destruiu. Saiu da mansão deixando perfume caro e ameaças veladas no ar. Leila ficou sentada, coração batendo descontrolado. A dúvida que tinha conseguido controlar voltou com força tripla. E se Zara estivesse certa? E se Rashid realmente a escolheu porque era segura, previsível, fácil? E se em alguns meses ele acordasse e percebesse que queria alguém à altura dele? Naquela noite, Laila não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, repassando cada conversa que teve com Rashid, procurando sinais de falsidade. Não encontrou. Mas a dúvida já estava plantada, crescendo como erva daninha. Pegou o celular, digitou mensagem para ele, apagou, digitou de novo, apagou. Na quinta tentativa, deixou algo simples. Preciso te ver, urgente. A resposta veio em segundos. Estarei aí em 20 minutos. Rashid chegou quebrando todos os protocolos, sem comitiva, sem segurança ostensiva, dirigindo ele mesmo. Encontrou Laila no jardim da mansão e soube imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Laila contou sobre Zahra, sobre o dinheiro, sobre as palavras envenenadas que não conseguia tirar da cabeça. Rashid ouviu em silêncio, mandíbula tensa. Ela tem razão sobre uma coisa. Ele disse finalmente. Laila sentiu o chão desaparecer. Rashid continuou. Ela me conhece há anos. Conhece meus gostos em comida, em música, em entretenimento. Sabe meus horários, minhas manias, meus hábitos. Fez pausa, olhando diretamente nos olhos de Laila. Mas saber essas coisas superficiais não significa conhecer alguém de verdade. Zara nunca soube o que me mantém acordado de noite. Nunca entendeu por que olho as estrelas quando estou triste. Nunca quis saber da parte de mim que não é o Sheik. Ele pegou as mãos de Laila. Apertou com firmeza. Você conhece essa parte. Conversamos por 1 hora e você viu mais de mim que Zara viu em anos. Isso não é porque você é segura ou fácil. É porque você é real. E eu passei tempo demais cercado de pessoas falsas para não reconhecer verdade quando finalmente aparece. Lágrimas contidas brilharam em seus olhos. E se eu não for forte o suficiente para esse mundo? E se eu te decepcionar? Rashid sorriu. Limpou as lágrimas dela com o polegar. Força não é nunca ter medo. É ter medo e continuar mesmo assim. Você já provou que tem isso. Sobreviveu há anos sendo invisível na própria família e não perdeu a essência. Isso é força que Zara nunca vai ter, porque ela nunca precisou lutar por nada. Ele beijou a testa dela com ternura que fez o coração de Laila derreter. Em 3 dias, você vai entrar naquele salão como minha esposa, e eu vou estar lá, esperando. Não porque você é confortável, mas porque você é a única pessoa que me faz querer ser melhor. A única que me vê como homem, não como título. Laila abraçou ele com força, enterrando o rosto no peito dele. Pela primeira vez desde a visita de Zara, conseguiu respirar direito. A dúvida não tinha desaparecido completamente, mas agora estava mais fraca. E nos braços de Rashid, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: segurança. Não segurança financeira ou social. Segurança emocional. De finalmente ter encontrado alguém que ficaria, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. O dia do casamento amanheceu com o céu perfeitamente azul, como se até o clima conspirasse para um conto de fadas. Mas dentro da mansão Al-Mansur, a atmosfera era de funeral. Soraya e Amira se trancaram nos quartos, recusando-se a participar da cerimônia. Fátima circulava pela casa com a expressão de quem foi forçada a engolir vidro. Apenas Khalil parecia genuinamente feliz, ajudando a filha com os preparativos finais, os olhos brilhando de orgulho cada vez que olhava para ela. Leila estava em frente ao espelho, usando o vestido que Rashid tinha mandado fazer especialmente para ela. Não era o vestido mais extravagante ou caro que já viu. Era perfeito de outra forma. Simples, elegante, feito sob medida para realçar quem ela era, não para transformá-la em outra pessoa. O tecido abraçava o corpo dela com delicadeza,
E pela primeira vez na vida, Layla se olhou no espelho e gostou do que viu. Não porque estava diferente, mas porque finalmente estava em paz com quem era. O palácio estava preparado para receber mais de 500 pessoas. Reis, príncipes, empresários, diplomatas, toda a elite dos Emirados. Câmeras de imprensa internacional cercavam o perímetro, transmitindo ao vivo para milhões de espectadores curiosos. O casamento do Sheikh Rashid com a filha inesperada tinha virado evento global. Alguns torciam pelo romance, outros esperavam o desastre. Todos queriam assistir. Leila chegou ao palácio numa limusine escoltada e, quando desceu do carro, sentiu o peso de milhares de olhares sobre ela. Flashes de câmeras explodiram como fogos de artifício. Repórteres gritavam perguntas que ela não conseguia ouvir direito. A segurança abriu caminho, e ela entrou no palácio com pernas bambas, mas cabeça erguida. Não ia dar a eles a satisfação de vê-la fraquejar. Nos bastidores, minutos antes da cerimônia começar, uma assistente real entregou a Layla um envelope. Chegou agora. Disseram que era urgente. Layla abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma única foto. Imagem granulada, mas clara o suficiente para reconhecer. Era Rashid, com Zara, abraçados. A foto parecia recente, tirada em algum lugar reservado. No verso, uma mensagem escrita à mão com caligrafia feminina elegante. Ele esteve comigo ontem à noite. Pense nisso enquanto caminha até o altar. O mundo de Layla desabou. As mãos começaram a tremer tanto que o envelope caiu no chão. Não podia ser verdade. Rashid não faria isso. Mas a foto estava ali. Real. Indiscutível. A dúvida que tinha conseguido controlar voltou rugindo como fera faminta. E se tudo não passasse de mentira? E se Zara estivesse certa desde o começo? E se ela fosse apenas peça em jogo muito maior? A música começou a tocar lá fora. Era hora de entrar. Khalil apareceu na porta, oferecendo o braço. Viu a expressão da filha e franziu a testa. O que foi? Layla não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, engolindo as lágrimas que ameaçavam desmoronar toda a maquiagem. Tinha duas escolhas: entrar naquele salão e arriscar ser humilhada na frente do mundo inteiro, ou fugir agora e confirmar todas as expectativas de que ela nunca foi forte o suficiente para aquilo. Pegou o braço do pai. As portas se abriram. O salão era deslumbrante. Flores exóticas formavam caminhos que levavam até o altar central. Lustres de cristal refletiam luz dourada que fazia tudo parecer cena de sonho. E no final do corredor, esperando com postura impecável, estava Rashid. Quando os olhos dele encontraram os dela, algo passou entre os dois. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. E Layla sentiu a dúvida vacilar. Apenas vacilar, não desaparecer. Caminhou pelo corredor com o pai ao lado, sentindo cada olhar cravado nela. Ouviu sussurros, comentários abafados, risadinhas mal disfarçadas. Viu Soraya e Amira sentadas no fundo, trazidas à força pela mãe para manter as aparências, com expressões de puro ódio. Viu Fátima na primeira fileira, sorrindo para as câmeras, mas com olhos gelados. E viu Zara, sentada estrategicamente onde Layla não poderia deixar de vê-la, usando o sorriso vitorioso de quem já sabia o final da história. Rashid estendeu a mão quando ela chegou ao altar. Layla hesitou por uma fração de segundo que pareceu eternidade. Então pegou. A mão dele estava quente, firme, real. O oficiante começou a cerimônia, palavras em árabe fluindo como poesia antiga. Layla tentou prestar atenção, mas a foto não saía da cabeça. Rashid abraçado com Zahra, ontem à noite. Enquanto ela estava acordada planejando o futuro com ele estava com outra. Chegou a hora dos votos. Rashid falou primeiro, palavras cuidadosamente escolhidas sobre parceria, respeito, amor que cresce com o tempo. Soavam bonitas, soavam sinceras, mas seriam? Layla precisava saber. Não podia casar com aquela dúvida corroendo por dentro. Quando chegou a vez dela falar, em vez de recitar os votos preparados, ela olhou diretamente nos olhos de Rashid e disse algo que fez o salão inteiro congelar. Preciso te perguntar uma coisa. Agora, na frente de todos. A voz dela tremeu, mas não quebrou.
Rashid arregalou os olhos, claramente confuso. Layla, o que... Ela cortou. Você esteve com Zahra ontem à noite? O silêncio que caiu foi tão pesado que podia-se ouvir respirações. Câmeras focaram em Rashid. Zahra sorriu no fundo, saboreando o caos. Fátima ficou lívida. Khalil confuso. Rashid olhou para Layla por longos segundos. Então virou para o público procurando. Encontrou Zahra. A expressão dele mudou completamente. Não era raiva. Era decepção profunda. Sim, ele disse, voz ecoando pelo salão. O coração de Layla despedaçou. Sabia que era verdade. Mas ouvir dele confirmando era como levar facada no peito. Antes que ela pudesse reagir, Rashid continuou. Zahra me procurou ontem pedindo para conversarmos uma última vez, como conhecidos de infância que somos. Achei que devia a ela essa consideração. Conversamos por 10 minutos. Ela tentou me convencer a cancelar o casamento. Disse que você não era forte o suficiente, que ia me envergonhar, que ia arruinar minha reputação. Ele fez pausa, olhando diretamente para Zahra. Eu disse não. Disse que você era exatamente o que sempre quis, e que nada do que ela dissesse ia mudar isso. Virou de volta para Layla, pegou ambas as mãos dela. Se alguém tirou foto desse momento e distorceu para parecer outra coisa, foi tentativa patética de nos separar. Mas não vai funcionar, porque eu escolhi você, Layla. Não por conveniência, não por rebeldia, mas porque você é a única pessoa que me faz sentir completo. Lágrimas contidas brilharam em seus olhos. Zahra levantou da cadeira, visivelmente furiosa por ter o plano exposto. Isso é ridículo. Ele está mentindo para salvar a reputação. Rashid virou para ela com a autoridade de quem estava acostumado a comandar. Minha equipe de segurança tem gravações de todas as minhas reuniões por questão de protocolo, incluindo a de ontem. Se quiser, posso transmiti-la agora para todos verem exatamente o que foi dito. Zahra empalideceu. Percebeu que tinha perdido. Saiu do salão correndo, seguida por olhares de julgamento e sussurros de desaprovação. A tentativa de sabotar o casamento tinha explodido na cara dela. Rashid voltou a atenção completamente para Layla. Desculpa por ter dado a ela a chance de fazer isso. Deveria ter te contado sobre a reunião, mas não queria te preocupar na véspera do casamento. Layla soluçou, incapaz de segurar. Achei que tinha perdido você antes mesmo de te ter. Rashid limpou as lágrimas dela com os polegares. Sorriso triste nos lábios. Nunca vai me perder. Estou aqui. Vou sempre estar aqui. Olhou para o oficiante. Podemos continuar? A cerimônia recomeçou, mas agora tinha peso diferente. Não era mais apenas casamento arranjado que virou romance. Era vitória sobre todas as forças que tentaram separá-los. Quando o oficiante finalmente disse as palavras mágicas, eu os declaro marido e mulher. O salão explodiu em aplausos. Rashid beijou Layla com ternura que fez até os mais céticos acreditarem que aquilo era amor real. A festa que se seguiu foi grandiosa, mas Layla mal registrou. Estava flutuando, tentando processar que tinha realmente acontecido. Ela tinha casado, com o sheik, com um homem que a via como ninguém mais via. No meio da festa, Khalil puxou a filha para um canto. Estava chorando sem vergonha. Obrigado, ele disse, voz embargada, por me ensinar que nunca é tarde para fazer o certo. Layla abraçou o pai, entendendo que aquele momento era cura para ambos. Soraya e Amira se aproximaram timidamente no final da noite, claramente desconfortáveis. Parabéns, Soraya murmurou, incapaz de olhar nos olhos da irmã. Amira apenas acenou com a cabeça. Não eram desculpas, não eram reconciliações, mas eram começos. Pequenos, frágeis, mas começos. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Rashid levou Layla para a varanda privada do palácio. Dali podiam ver toda Dubai iluminada, cidade que nunca dormia pulsando de vida lá embaixo. Ele abraçou ela por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Você sabe o que mais amo em você? Layla balançou a cabeça. Sua coragem. Teve coragem de me confrontar ali, na frente de todos, mesmo arriscando humilhação pública. Isso é força que poucas pessoas têm. Layla se virou nos braços dele, olhando nos olhos. Aprendi com alguém sábio que força não é ausência de medo.
Rashid sorriu. É seguir em frente apesar dele. Beijaram sob as estrelas que Layla tanto amava. E naquele momento, tudo finalmente fez sentido. Todas as dores, todas as rejeições, todos os momentos de invisibilidade tinham sido caminhos tortuosos que levaram até ali, até ele, até aquele amor que ninguém esperava, mas que era mais real que qualquer conto de fadas. 3 meses tinham passado desde o casamento que parou Dubai inteira. 3 meses em que Layla deixou de ser apenas a esposa do sheik para se tornar voz própria dentro da sociedade. O projeto que começou como ideia tímida havia se transformado em movimento real. Essência era o nome da iniciativa que ela criou para jovens mulheres que, assim como ela, passaram a vida inteira sendo tratadas como insuficientes. Workshops sobre alto valor, bolsas de estudo, mentorias com empresárias bem-sucedidas. Em apenas 3 meses, Layla já tinha ajudado mais de 200 meninas a enxergarem o próprio valor além dos padrões superficiais da sociedade. Rashid observava a transformação da esposa com orgulho que transbordava. Ela não era mais a garota insegura que entrou no palácio pela primeira vez. Era mulher confiante, determinada, com propósito que ia muito além de títulos ou sobrenomes. E ele se apaixonava mais a cada dia por essa versão dela que estava florescendo. À noite, deitados no quarto que agora compartilhavam, Layla contava sobre as meninas que tinha conhecido, sobre histórias de superação que faziam seus olhos brilharem. Rashid ouvia cada palavra como quem ouve música, fascinado pela paixão dela. Mas nem tudo eram flores no jardim perfeito. A mansão Al-Mansur estava em colapso silencioso. Soraya tinha se casado 2 meses antes com um empresário rico, que ela pensou que seria príncipe encantado. Descobriu rápido que fortuna não compra felicidade quando o marido passava mais tempo em viagens de negócios com a secretária do que em casa. Amira estava noiva de diplomata europeu que a família aprovou entusiasticamente. Mas ela chorava escondida toda a noite porque ele a tratava como troféu decorativo em jantares formais. As 2 irmãs que sempre zombaram de Layla estavam descobrindo na própria pele que beleza e status não garantem amor verdadeiro. Fatima observava as 3 filhas de longe com sentimento complexo que nem ela mesma conseguia nomear. Via Layla realizando sonhos e sendo respeitada de verdade. Via Soraya e Amira miseráveis em casamentos vazios que ela mesma tinha incentivado. E pela primeira vez em décadas, começou a questionar se as escolhas que fez como mãe tinham sido certas. Khalil apareceu no palácio numa tarde nublada sem avisar antes. Os seguranças o reconheceram e deixaram passar. Encontrou Layla no jardim onde ela costumava trabalhar nos projetos, rodeada de papéis e laptop. Quando viu o pai, Layla levantou surpresa. Desde o casamento, os encontros entre eles eram raros e sempre formais. Mas havia algo diferente no rosto dele hoje. Determinação que ela nunca tinha visto antes. Precisa vir comigo. Khalil disse sem preâmbulos. A voz saiu firme, mas carregada de urgência. É sobre suas irmãs. Elas precisam de você. Layla franziu a testa, confusa. Soraya e Amira? Elas nem falam comigo. Khalil balançou a cabeça. Por isso mesmo que precisam. Estão destruídas. Layla. E eu não consigo mais assistir minhas filhas sofrerem sem fazer nada. O caminho até a mansão foi feito em silêncio tenso. Quando chegaram, Khalil levou Layla até a sala de estar onde Soraya e Amira esperavam. As 2 não estavam mais com aquela arrogância de meses atrás. Soraya tinha olheiras fundas, maquiagem borrada de tanto chorar. Amira estava mais magra, com o olhar vazio de quem perdeu a esperança. Quando viram Layla entrar, as 2 se entreolharam sem saber como reagir. O que está acontecendo? Layla perguntou. Genuinamente preocupada apesar de tudo. Soraya desabou primeiro. Meu casamento é mentira. Ele tem outra. Todo mundo sabe menos eu. Até descobrir mês passado. A voz dela quebrou em soluços que faziam os ombros tremerem. E não consigo sair porque assinei acordo que me deixa sem nada se pedir separação. Amira continuou onde a irmã parou. Lágrimas escorrendo sem parar. Meu noivo me trata como boneca de porcelana. Não liga para o que penso, para o que sinto. Só quer que eu sorria bonitinho nas fotos e fique quieta nos eventos. Tento falar com a mãe, mas ela diz que estou sendo mimada.
que devia agradecer por ter conseguido alguém importante. Layla sentiu o coração apertar. Por um segundo, apenas um segundo, pensou em aproveitar para retaliar, para jogar na cara delas todo o sofrimento que causaram. Mas olhando aquelas duas mulheres quebradas, não sentiu satisfação, sentiu pena, porque reconhecia nelas a mesma prisão em que ela mesma tinha vivido anos. A prisão de tentar ser o que os outros esperavam em vez de quem realmente eram. "Por que me chamaram?" ela perguntou suavemente. Soraya limpou o rosto com as costas da mão, gesto vulnerável que a fazia parecer criança perdida. "Porque você é a única que conseguiu sair dessa armadilha. A única que teve coragem de ser você mesma e encontrou alguém que amou exatamente isso." Fez pausa. Engoliu seco. Nós temos inveja, não da sua riqueza ou do seu título, mas da sua liberdade. Você é livre de verdade, Layla, e nós estamos presas. Amira completou com voz que mal saía. "Passamos a vida inteira te tratando mal porque mãe dizia que éramos melhores. Mas você sempre foi mais forte. Sempre soube quem era. Nós nunca soubemos. Só sabíamos ser bonitas. E quando a beleza não bastou, não tínhamos mais nada." O silêncio que caiu foi carregado de anos de mágoas, mas também de uma possibilidade nova, possibilidade de cura. Layla puxou uma cadeira e sentou na frente das irmãs. "Vocês me machucaram muito", disse com honestidade que cortava. "Riram de mim, me ignoraram, me fizeram sentir pequena por anos." As duas abaixaram a cabeça envergonhadas. "Mas olhando vocês agora, percebo que vocês também eram vítimas. Vítimas dos mesmos padrões impossíveis que quase me destruíram." Soraya levantou o rosto, olhos vermelhos cheios de esperança frágil. "Você nos perdoa?" Layla respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não deixar a mágoa envenenar o resto da vida. "Então sim, perdoo, mas com uma condição." "Qual?" Amira perguntou ansiosa. "Que vocês parem de viver para agradar os outros. Se seus casamentos são mentira, saiam. Se vocês não são felizes, mudem. A vida é curta demais para viver como prisioneiras de expectativas alheias." Olhou para as duas com firmeza. "Vocês têm valor além da aparência. Só precisam acreditar nisso." Naquele momento, Fátima entrou na sala. Parou ao ver as três filhas juntas pela primeira vez em meses. Havia algo no rosto dela que Layla nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. "Posso falar?" a mãe perguntou com voz incerta. Layla assentiu, preparando-se para mais confronto. Mas o que veio foi confissão. "Fui cruel com você, Layla. Por anos. E só agora entendo por quê." Fátima sentou, as mãos tremendo sobre o colo. "Quando você nasceu, vi em você reflexo da menina que fui um dia. Sonhadora, diferente, que não se encaixava nos moldes. Minha própria mãe me destruiu por isso. Me forçou a me tornar outra pessoa. E quando consegui, casei bem, tive status. Pensei que tinha vencido." Fez pausa, lágrimas começando a cair. "Mas quando vi você com os mesmos sonhos que eu tive, com a mesma essência que me forçaram a matar, fiquei com raiva. Raiva porque você tinha coragem que eu nunca tive. E em vez de te proteger, tentei te destruir também, para que você não me lembrasse da mulher que eu poderia ter sido." O silêncio foi ensurdecedor. Layla processava palavras que explicavam décadas de dor. Não justificavam, mas explicavam. Fátima continuou, voz quebrada de verdade. "Não espero perdão. Não mereço. Mas preciso que saiba que ver você triunfar, ver você sendo exatamente quem é e sendo amada por isso, me mostrou que eu estava errada. Sobretudo." Layla olhou para a mãe por longos segundos. Havia parte dela que queria gritar, jogar na cara cada humilhação, cada palavra cruel. Mas havia outra parte, maior, que entendia que carregar raiva é prisão tão dolorosa quanto ser rejeitada. "Obrigada por finalmente dizer a verdade", ela respondeu, voz controlada. "Mas preciso que entenda uma coisa. Posso perdoar, mas não posso fingir que somos família próxima. Você quebrou isso há muito tempo. O que podemos ter agora é respeito à distância. E talvez, com o tempo, algo mais." Fátima assentiu, aceitando os limites.
Era mais do que merecia. Khalil, que tinha observado tudo em silêncio, finalmente se pronunciou. Levantou, posicionou-se ao lado de Layla, colocando a mão no ombro dela com proteção que deveria ter dado anos atrás. Fátima, as meninas não vão ficar presas em casamentos que as destroem. Vou ajudá-las a sair, legalmente, financeiramente, emocionalmente. E se você tentar impedir, vai ter que passar por cima de mim primeiro. A voz dele saiu com autoridade que nunca tinha usado antes. Passei anos sendo covarde, deixando você controlar tudo, mas acabou. Minhas filhas merecem ser felizes, não bonitas. Fátima olhou para o marido com surpresa. Pela primeira vez em décadas, Khalil estava tomando posição. Não contra ela por maldade, mas pelas filhas, por amor. E algo nela se quebrou de uma forma diferente. Uma quebra que talvez fosse começo de reconstrução. Layla levantou, abraçou o pai com força. Obrigada, sussurrou, por finalmente me defender. Khalil segurou a filha, chorando abertamente. Desculpa por ter demorado tanto. Era momento de cura imperfeita, mas real. Família não ia se reconstruir da noite para o dia, mas tinha começado. 6 meses depois daquele encontro na mansão Al-Mansur, Dubai acordou com notícia que dominou todas as manchetes. O projeto Essência de Layla bin Khalifa havia sido reconhecido internacionalmente como um dos programas sociais mais transformadores do Oriente Médio. Mais de 1.000 jovens mulheres já tinham passado pelos workshops, encontrando coragem para perseguir sonhos que a sociedade dizia serem impossíveis. Médicas, engenheiras, empresárias, artistas. Meninas que antes se achavam invisíveis, agora estavam mudando o mundo, uma conquista de cada vez. A cerimônia de premiação aconteceria no maior centro de convenções da cidade, com presença de líderes mundiais, ativistas internacionais e cobertura de imprensa global. Layla estava nos bastidores, nervosa de uma forma que nem o casamento tinha deixado ela. Aquilo não era sobre títulos ou aparências. Era sobre honrar cada menina que um dia se sentiu pequena demais para sonhar grande. Rashid apareceu atrás dela. Colocou as mãos nos ombros dela com um toque que sempre acalmava. Você está pronta? Layla virou, olhou nos olhos do marido que se tornara muito mais que parceiro. Tornara-se melhor amigo, confidente. A pessoa que acreditava nela até quando ela mesma duvidava. Tenho medo de decepcionar elas. Todas essas meninas que depositaram esperança no projeto. Rashid sorriu daquele jeito que fazia o coração dela derreter. Você sabe o que mais admiro em você? Nunca perdeu a humildade. Está prestes a receber prêmio internacional e ainda tem medo de não ser suficiente. Isso é exatamente o que faz você ser perfeita para isso. Beijou a testa dela com ternura. Vá lá e mostre ao mundo o que eu vi desde o primeiro dia. Que você não é apenas especial. Você é extraordinária. Quando Layla subiu ao palco sob os holofotes, o auditório explodiu em aplausos. Mas o que fez as lágrimas finalmente escaparem não foi a ovação da elite presente. Foi olhar para a primeira fileira e ver quem estava lá. Soraya, sentada com postura mais relaxada que Layla jamais tinha visto, ao lado de um homem simples que era professor de literatura. O primeiro relacionamento real dela, baseado em conexão genuína e não em status. Amira estava alguns assentos adiante, sozinha mas radiante, cursando faculdade de arquitetura que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de tentar. Khalil estava no centro, chorando sem vergonha, com orgulho estampado em cada ruga do rosto. E no canto, quase escondida, estava Fátima, não na primeira fileira onde seu ego antigo exigiria estar, mas presente, tentando. Era tudo o que Layla podia pedir. O apresentador terminou a introdução pomposa e entregou o microfone para ela. Layla respirou fundo, olhou para as câmeras que transmitiam ao vivo para milhões de pessoas e começou a falar. Não com o discurso ensaiado que tinha preparado, mas com a verdade crua do coração. Durante 23 anos da minha vida, acreditei que não era suficiente, não bonita o suficiente, não interessante o suficiente, não valiosa o suficiente. Minha própria família me usava como contraste para fazer outras pessoas parecerem melhores. E eu aceitei isso. Porque quando você ouve algo repetido durante tempo suficiente, começa a acreditar que é verdade.
O silêncio no auditório era absoluto. Cada pessoa ali estava pendurada em cada palavra dela. Mas então algo mudou. Alguém olhou para mim e viu o que ninguém mais via. Não me viu como decoração ou como ferramenta. Me viu como pessoa, como alma, como ser humano completo que merecia respeito simplesmente por existir. Olhou para Rashid na lateral do palco, que sorria com lágrimas nos olhos. E aquele momento mudou tudo, porque pela primeira vez, entendi que o problema nunca foi comigo. O problema sempre foi com os padrões impossíveis que a sociedade cria para medir valor humano. Aplausos começaram a surgir espontaneamente, mas Layla levantou a mão gentilmente pedindo para continuar. Tinha mais a dizer. Criei o projeto Essência não para ensinar meninas a serem mais bonitas, mais magras, mais adequadas aos padrões. Criei para ensinar o contrário. Para mostrar que valor verdadeiro não cabe em moldes. Que cada uma de nós tem dons únicos que o mundo precisa. E que desperdiçar esses dons tentando ser cópia de outra pessoa é trair não apenas a si mesma, mas a humanidade inteira. Agora tinha gente chorando abertamente na plateia. Histórias pessoais de rejeição sendo tocadas. Feridas antigas sendo curadas através daquelas palavras. Há 1000 meninas que passaram por esse programa nos últimos meses. 1000 histórias diferentes de superação. Mas todas têm algo em comum. Fez pausa para dar peso. Todas elas aprenderam que não precisam mudar quem são para serem amadas. Precisam apenas encontrar pessoas certas que as vejam de verdade. Soraya estava chorando na primeira fileira. Amira segurava a mão da irmã. Ambas lembrando de quantos anos desperdiçaram tentando ser perfeitas em vez de reais. Fátima tinha o rosto escondido entre as mãos, finalmente confrontando décadas de escolhas erradas que tinha feito. Esse prêmio não é meu, Layla disse, voz ficando mais firme. É delas, das 1000 meninas que tiveram coragem de se reconstruir, das que disseram não aos casamentos vazios, das que largaram carreiras que odiavam para perseguir paixões verdadeiras, das que olharam no espelho e finalmente se viram como belas, não apesar das diferenças, mas por causa delas. Ovação foi ensurdecedora, mas Layla ainda não tinha terminado. Esperou o barulho diminuir para dar a mensagem final. A mensagem que sabia que precisava ser dita. Para cada menina que está me assistindo agora e se sente invisível, insuficiente, errada, você não é o problema. Nunca foi. Os padrões é que são quebrados, não você. E prometo uma coisa. Chega um dia em que alguém vai olhar para você e ver tudo o que você realmente é. Todo o brilho que carrega. Toda a força que tem. E naquele dia, você vai finalmente entender que sempre foi suficiente. Desde o primeiro dia. Apenas esperando pelo olhar certo para refletir sua própria luz de volta. Quando saiu do palco, foi cercada por pessoas querendo cumprimentar, tirar fotos, pedir conselhos. Mas Layla só tinha olhos para o grupo pequeno que esperava por ela nos bastidores. Sua família. Imperfeita. Machucada. Em processo de cura. Mas presente. Khalil abraçou a filha com força que compensava anos de fraqueza. Seu discurso. Você disse tudo que eu nunca tive coragem de dizer. Layla apertou o pai de volta. Aprendi com você que nunca é tarde para começar de novo. Soraya e Amira se aproximaram hesitantes. A relação das três ainda estava sendo reconstruída tijolo por tijolo, mas era real agora. Honesta. Você nos inspirou. Soraya disse suavemente. A sair das prisões que nós mesmas criamos. Amira concordou. E a entender que recomeçar não é fracasso. É coragem. Fátima ficou mais afastada, respeitando os limites que Layla tinha estabelecido. Mas quando suas vistas se cruzaram, havia entendimento silencioso. Perdão não apaga o passado, mas pode abrir caminho para futuro diferente. Rashid esperou todos se despedirem antes de puxar a esposa para canto mais privado. Segurou o rosto dela entre as mãos, olhando com aquela intensidade que fazia o tempo parar. Você percebe o que fez hoje? Mudou vidas, não apenas das 1000 meninas do projeto, mas de milhões que assistiram e finalmente entenderam que não estão sozinhas. Layla sorriu através das lágrimas de alegria. Só fiz o que você fez por mim naquele primeiro dia. Vi pessoas, de verdade. Rashid beijou ela com paixão que não diminuía com o tempo. Apenas crescia.
e vou passar o resto da vida te vendo. Cada dia, cada versão de você, e me apaixonando mais a cada descoberta. Naquela noite, deitados no quarto com vista para Dubai iluminada, Layla refletiu sobre a jornada. Da filha invisível à mulher que mudava sociedades. Não porque tinha virado princesa de conto de fadas, mas porque teve coragem de ser exatamente quem sempre foi, mesmo quando o mundo inteiro dizia que não era suficiente. Sabe o que é engraçado? Ela disse, cabeça apoiada no peito de Rashid. Minha mãe me levou àquele palácio como piada, como contraste para fazer minhas irmãs brilharem, e acabei encontrando exatamente o que sempre sonhei. Rashid beijou o topo da cabeça dela. Não foi piada, foi destino. Porque eu também estava procurando anos por alguém real em meio a um mundo de máscaras. E quando você entrou naquela sala, com sua simplicidade e sua verdade, soube na hora. Você era o que eu sempre sonhei. Não apesar de ser diferente, mas exatamente por isso. E ali, nos braços do homem que a viu quando era invisível, cercada pelo impacto que causou em milhares de vidas. Layla finalmente entendeu a lição completa. Valor não precisa de validação externa. Beleza real vem de dentro. E amor verdadeiro não pede para você mudar. Apenas te ajuda a florescer em quem sempre foi destinada a ser. A filha que foi mandada como piada virou a mulher que mudou o jogo inteiro. E provou para o mundo que, às vezes, a pessoa que todos subestimam é exatamente a que vai brilhar mais forte no final.